O meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Olá! As Escrituras relatam que o Senhor Jesus sempre se encontrava rodeado por multidões, ou seja, muito mais do que uma única multidão. Havia características múltiplas de pessoas que formavam multidões. Remete-se à compreensão do plural de multidão. Um estádio para exibição entre dois distintos competidores que atraem seus respectivos torcedores. Esses torcedores formam cada qual a sua multidão. Pessoas que buscavam em Jesus o pão que os alimentava, pessoas que se juntavam aos montes com todas as espécies de doenças e enfermidades, indo após Jesus para serem curadas, e eram curadas. Pessoas apenas a fim de ver o que iria acontecer. A multidão de curiosos. Enfim, as Escrituras falam de 70 discípulos, falam de José de Arimateia, um discípulo, digamos, rodeado de discrição. Falam dos 12, e entre os 12, um que era ladrão. Vê se pode ter que conviver com ladrão e com terrível potencial prático de cometer traição. Dos 12, destacavam-se 3 deles como testemunhas em casos especiais: Tiago, João e Pedro. Ao aproximar a terrível cruz, o momento da crucificação de Jesus, os 12 se tinham dispersado, e em especial Pedro, que já não estava tão próximo assim. Ele, que de tão perto esteve, agora seguia Jesus de longe. Tão de longe a Jesus seguiu, que quando indagado 3 vezes por pessoas que não devia a menor das satisfações sobre a sua proximidade com Jesus, 3 vezes negou o Senhor. Sejamos justos, sem constrangimentos. Ele, o Senhor, dava liberdade para que qualquer de entre as multidões, inclusive seus discípulos, deixassem de segui-lo. E devido aos seus discursos incompreendidos, a multidão se dispersava. Houve ocasião que somente os 12 ficaram. E quando os discípulos disputavam sobre quem era o maior entre eles, eram rigorosamente corrigidos pelo Senhor. Quando alguns deles se sentiam no direito de ser o que chamamos de panelinha, impedindo que outros intercedessem em nome de Jesus, foram igualmente corrigidos. Certa ocasião, Jesus censurou homens pelo fato deles discernirem o tempo e as estações. Judeus que rigorosamente celebravam as suas festividades anuais. O mundo está agindo na força do mal. A situação política, social e econômica no mundo, e inclusive na nossa nação, só beira, e conflitos, inimizades, guerras frias, civis e bélicas. Os nossos cultos, as nossas ceias, chamadas de santas, nossos cronogramas, nossas programações anuais, nossos cultos temáticos, podem estar sendo rigorosamente cumpridos, assim como os judeus cumpriam com as suas datas festivas. Porque é a vida que segue, e segue-se a vida.
Receemos que tudo esteja sendo feito à distância do Senhor, não obstante saber acerca de todos os conflitos existentes ao nosso redor, assim como os judeus que conheciam o tempo e as estações e os dias de festa. Como têm sido tratados aqueles que fora da panelinha também anunciam a Cristo? E por que contabilizar o crescimento da panelinha dos outros, ao invés de simplesmente seguir a Jesus de perto? E por que se servir das redes sociais para publicar orgulhosamente, sem lágrimas, sem misericórdia, os nomes daqueles que caíram, ao invés de tratar de também não cair? Como pode alguém presumir estar de pé, seguindo de longe, negando e traindo o Senhor? O cronograma não pode pausar? É a vida que segue? O mundo continua clamando em agonia. É tempo de clamar. Clamor à moda do registro do profeta Joel. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os idosos, congregai as crianças e até os que mamam. Saiam os recém-casados de seus aposentos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o próximo vídeo.